Eu sou Renato Santos, da Moai Participações. A Moai Participações é um micro VC brasiliense, que fica baseado em Brasília, no Distrito Federal. Ele é oriundo de um exit que eu fiz de uma empresa de economia tradicional em 2013, e a partir daí passei a investir em empreendimento de economia tradicional e depois também em startups. Hoje a gente tem 16 investidas, incluindo investidas no Distrito Federal, uma na região sul e uma que a gente alinhou nessa semana aqui na cidade de São Paulo. São investimentos normalmente em super early e early stage, mas duas das nossas investidas já têm um valuation de rodada série A acima de 100 milhões de reais. Uma delas esteve aqui nesse painel ontem, a Origem Motos Elétricas, que tem um valuation de aproximadamente 270 milhões de reais, captado recentemente, a principal investida, a principal startup investida do portfólio em que a gente está. Comigo estão o Fredson Encarnação, que vai se apresentar agora, da Fabric, e o Ives Nogueira, da Tino. Então vamos lá, Fredson. Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Fredson, represento aqui a Fabric Aceleradora. A Fabric Aceleradora é um braço da Fabric, empresa de base tecnológica, que já tem 18 anos de atuação no mercado lá do Amazonas. E há 5 anos nós estamos conseguindo fazer um trabalho relevante de aceleração de startups, tanto com ciclos próprios de aceleração, quanto ciclos patrocinados, ou por alguma grande empresa, como a Samsung, ou pelo próprio mercado mais institucional, como o Sebrae, Ministério da Economia. Hoje em dia nós somos um ponto focal muito relevante lá no norte do país, e nós trabalhamos muito nessas duas vertentes, grandes empresas com negócios de tecnologia, e cada vez mais fazendo a interface com startups, conexões e aproximações, e a consultoria de transformação digital para essas grandes empresas, e algum investimento anjo que a gente começou a fazer também nos últimos anos, tanto em startups locais quanto em startups, e aí é uma contradição, startups fora da nossa região, startups aqui do Sul e Sudeste. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aqui nossos companheiros, o Renato e o Fredson, que tivemos o prazer de nos conhecer presencialmente ontem, né? Eu atuo lá de Recife, gente. Eu sou paraibano, mas fui para Recife muito novo. E empreendo no setor de TI há 27 anos. A gente começou em 94. Então eu gosto sempre de contar que vim para esse mundo do investimento anjo, aprendendo, na verdade, como empreender, né? A gente tropeçou muito nas pedras do empreendedorismo, então eu sempre digo que um dos papéis do investidor anjo é ajudar a tirar da frente as pedras que a gente já tropeçou, para a gente tropeçar junto em pedra nova, não nas mesmas pedras que eu já tropecei aí nesses quase 30 anos empreendendo. Então eu comecei com a Capital Login, que era uma empresa de Service Desk, que a gente começou lá prestando serviço para grandes grupos, inclusive na época Telemar, depois virou Grupo Oi. E a gente abriu em 2003, 2004, a gente abriu a Courrier, que é uma empresa, uma Lowtech, importante aí do setor nacional hoje. A gente vendeu essa operação para o Grupo Constellation em março de 2020, no iniciozinho da pandemia ali. Então eu sempre gosto de registrar que a gente cumpriu toda a etapa do empreendedorismo, desde a criação, a ideação, o go-to-market, depois a gente foi lá crescer, né, a operação, e até chegar o momento da venda total. A gente fez uma venda de 100% para o Grupo Constellation em março de 20. Institucionalmente, eu participo muito fortemente da CESPRO. O Ítalo está chegando aqui agora, agradeço a presença dele, nosso presidente da federação, a CESPRO. A CESPRO congrega aí mais de 2.500 empresas da área de tecnologia Brasil afora. E eu estou no momento como diretor de capital empreendedor da CESPRO, exatamente trabalhando, Fredson e Renato, essa temática da startup, da aproximação das empresas mais tradicionais nas startups, né? E sou membro do Conselho do Porto Digital, lá em Recife. E para concluir a apresentação inicial, eu queria citar também minha participação na Anjos do Brasil. Estou vendo meu amigo aqui, Cássio Espina, que irá nos suceder aqui no palco. Tive a honra de me filiar a Anjos do Brasil em 2015. E aí em 2018 tive a grata surpresa aí de receber o convite do Cássio e da Maria Rita para a gente fundar o Núcleo Pernambuco da Anjos do Brasil, lá em Recife. Então lidero o núcleo lá e tem sido uma experiência maravilhosa, exatamente da gente atrair novos investidores, né? A Anjos faz esse trabalho de aculturamento
lá na ponta para o investidor e para a startup. Então a gente tem essa jornada e aí nessa jornada já são pouco mais de 40 startups investidas e a gente vem aprendendo todo dia com elas e vamos falar um pouco aqui como é que está funcionando fora do eixo Rio, São Paulo e Santa Catarina. Tá joia, tá joia. Então, começando e prosseguindo com isso, eu queria ouvir um pouquinho, Fredson, de você, no ambiente da região norte, principalmente em Manaus, com a presença da Zona Franca, e por tudo que você nos explicou sobre a Fabric antes desse painel, ficou claro que tem uma presença muito forte de investimento a partir de CVC, a partir de investimento corporativo, de iniciativas de empresas, como você já citou, como a Samsung, né? Para um empreendedor da região norte, ou que esteja buscando investir na região norte, como é que está o cenário de investimento? Como é que está a população de investidores anjo, ou a disponibilidade de capital na região? Fala um pouquinho disso para a gente. Então, existe um conceito de capital de risco, que muitas vezes a gente, quando está em locais mais evoluídos do ponto de vista de investimento, a gente esquece de como começou tudo isso. Então, na nossa região, vocês devem saber, a Zona Franca de Manaus, nós temos cerca de 500 indústrias. Só pela lei de informática existe uma contrapartida que deve bater R$1 bilhão a cada ano, isso é cíclico, tá? De investimentos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E desde 2018 existe uma legislação muito específica que prevê o investimento, no caso a capitalização em startups, em 3 modalidades distintas, seja investimento direto, seja via uma aceleradora, que é o meu papel dentro daquele ecossistema, seja via fundos de investimento. Aí você pensa assim, estamos em 2022, 2018 parece um tempo distante, mas na verdade isso tudo é muito recente para todos nós, especialmente em função da pandemia, muita coisa ficou parada. E agora que a gente vê os primeiros fundos de investimento chegando, montando uma carteira, um portfólio aí para arrecadar na casa de 100 milhões, né? Temos pelo menos 3 em andamento lá, locais. Mas existe um descasamento, porque o fundo prevê o investimento numa startup mais madura. E muitas das nossas startups são early stage. Então, o nosso papel e o nosso desafio é de como nós vamos entregar startups mais qualificadas para esses fundos que começam a chegar. E mais que isso, como nós somos locais e conhecemos a realidade lá, tanto das potencialidades quanto das dificuldades e dos riscos inerentes que fazem parte de cada uma das regiões, a nossa própria tese tem que mudar. Então, por exemplo, agora mesmo a gente está numa negociação muito forte com uma indústria local que está trabalhando num processo de diversificação, e isso é muito bacana, é muito interessante, porque quando a gente olha para aquela região, a gente acaba vendo um polo muito forte de 2 rodas. Aproveitar para fazer um parênteses, né? A Origem, que captou 100 milhões, ela é oriunda lá do Distrito Federal, acabou de captar 100 milhões, e a planta dela, de 2 rodas, de motos elétricas, vai lá para Manaus. Então, quando fala de 2 rodas, muito bacana. Quando fala de eletroeletrônico, muito, muito forte. Muitas grandes empresas de fora do país, né, multinacionais. Muito forte também, a atração é muito grande. Mas quando a gente vai falar de bioeconomia, quando a gente vai falar de tecnologia da informação, no modelo de escala exponencial, nós não temos grande tradição. Mas nós temos uma vocação. Por quê? Porque todo mundo fala de floresta em pé, créditos de carbono. Então é muito natural que as políticas públicas acabem, e nós próprios locais, acabemos voltando o nosso olhar para esse tipo de investimento, para manter floresta em pé, para poder proporcionar créditos de carbono e ganhar com isso, monetizar. Então a gente tem mudado a nossa tese, temos tido bons cases que começam a chegar, inclusive de startups, que em função dos benefícios fiscais, elas começam a nos procurar para ter um CNPJ lá, para montar um núcleo de engenharia, para montar um departamento que vai começar a fazer a parte de expansão de funcionalidades e expansão geográfica também para a América Latina. Ok. Tá joia, Fredson. Obrigado. E
A gente sabe que Recife é uma cidade que por si só é um polo de inovação, uma cidade que tem uma vocação inovadora e é provavelmente, talvez de forma indiscutível, a capital da inovação da região Nordeste. E o Nordeste é uma região que tem carências estruturais muito fortes, uma população muito grande. Como é que você vê o ambiente para oportunidades de investimento na região Nordeste, a partir da sua visão de investidor de Recife? Maravilha, Renato. Eu queria rapidamente voltar um pouquinho na história, pegar também um gancho na fala do Fredson. Eu comecei a olhar para essa cena de investimento anjo, minha gente, em 2013, profissionalmente, né? 2009, eu fiz um mestrado em ciência da computação lá e a minha dissertação foi fontes de financiamento para empresas de base tecnológica. Porque a gente já empreendia há 15 anos na área de TI e, como eu brinco, a fonte mais inovadora que a gente tinha para ajudar nossas empresas era cheque especial e conta garantida. Quem empreende aqui no Brasil há muito tempo sabe o que eu estou falando. Então, a gente olhava para aquela cena, Fredson e Renato, e a gente disse, pô, não tem... Como é que a gente faz para atrair os fundos de investimento, né, e as gestoras de fundo para a nossa região? Aquilo me incomodava tanto que eu fui fazer minha dissertação de mestrado em cima disso. Na época a gente tinha o Fundo Nordeste 1, eu acho que eu contei isso para vocês ontem no café, que era a primeira experiência do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste era o principal investidor do Fundo Nordeste 1. E de lá para cá a gente está falando praticamente de pouco mais de 8, 9 anos, né? Mas é uma evolução gigante, porque hoje realmente Recife, com o Porto Digital, o projeto Porto Digital, que completou há pouco mais agora 20 anos, a gente começou exatamente no ano 2000, a gente é um polo realmente já reconhecido e amadurecido. A gente está numa fase de amadurecimento, a gente tem as instituições muito bem consolidadas, a Acesp, que eu citei há pouco, a gente tem a Acesp Pernambuco, que tem lá já mais de 200 empresas associadas, o Softex Pernambuco, que eu no momento presido, é um mandato de 3 anos, que é outro ator importante, e o Núcleo de Gestão do Porto Digital, que faz a gestão do Parque Tecnológico. Só para a gente ter uma ideia, quem não tem os números lá do Porto Digital, a gente tem pouco mais de 350 empresas associadas, só embarcadas no Porto Digital, e quase 20 mil pessoas trabalhando nessas empresas já hoje. Então isso começa de verdade a atrair com mais força os fundos de investimento e as gestoras, né? Então a gente já tem, hoje é muito comum, eu me lembro, Cássio, que você estava no evento da BVCap, nós estávamos juntos em 2015, quando eu me filiei a Anjos, e eu fiz uma pergunta para o gestor do fundo da Qualcomm, isso não sai da minha cabeça. Naquela época, quando eu falei Recife e o Porto Digital, a resposta dele foi categórica, sincera: Ives, Recife e o Nordeste sequer está no nosso radar ainda. Isso foi a resposta em 2015. 2015 foi ontem, 7 anos atrás. Mas hoje todos os fundos já olham como alternativa. E para responder não só de Recife e de Pernambuco, mas da região, Renato, a gente tem vários investimentos em Fortaleza, por exemplo, em Salvador. Tem uma startup que a gente é investidor anjo, o Ítalo participou dessa rodada comigo, que fez uma apresentação no núcleo da gente lá de Pernambuco, da Anjos, em março de 2020, chama Hub Local. Os meninos estavam por aqui ontem. Essa meninada faturava de MRR 40 mil reais em 2020 e bateu agora mês passado 600 mil de MRR, ou seja, mais de 10 vezes o faturamento que eles tinham há 18 meses atrás. Então a gente tem muita oportunidade bacana e eu acho que esse painel é uma oportunidade da gente estimular os investidores anjo, os fundos de VCs, as gestoras, para olhar com mais carinho para a nossa região, que tem muita oportunidade. E, inclusive, a oportunidade no early stage, que é o momento ali que a gente pode ajudar mais, que a gente pode, de repente, ter um upside um pouco melhor, e a gente está lá animado e ajudando a colaborar com essa cena lá em Recife. Tá certo. Falando um pouquinho do ambiente no qual eu atuo primordialmente, que é o Distrito Federal, na região Centro-Oeste, no Distrito Federal a gente tem um cenário ainda bem imaturo de investimento de risco. Né? A gente vai ter aí, eu não tenho um número, uma estatística levantada, mas a gente vai ter aí entre 20 e 30 pessoas físicas ou holdings de participação de empreendedores locais que têm o hábito de investir em startups.
Então, nós estamos falando de um grupo que cabe numa sala menor do que esse nosso painel aqui. E esse grupo vem sendo estimulado há algum tempo pela presença de uma incubadora de empresas que é muito ativa, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB, muito ativa no cenário nacional de incubadoras, e uma aceleradora privada, que é a Cotidiano, que tem até um representante aqui, que são duas entidades que estimulam muito o desenvolvimento de novas startups no Distrito Federal. A Cotidiano, inclusive, tem uma tradição de atrair, inclusive, empreendedores de outros estados. E essas entidades, junto com o SEBRAE, junto com a Federação do Comércio Local, têm estimulado que empreendedores, empresários consolidados, ou até funcionários públicos de alto escalão, executivos de alta patente, que tenham recursos disponíveis e que já tenham capital seguro, possam fazer mais investimentos de risco. Isso está nascente ainda, e eu que estou militando nessa parte de investimento de risco desde 2012, tenho acompanhado com alguma preocupação algo que vem acontecendo e que nos deixa muito tristes, que é a gente participar das rodadas super early stage das melhores empresas, e à medida que elas começam a se desenvolver e se descolar, né, o capital que entra para essas empresas é todo de fora. É todo de São Paulo, do Rio, de fora do Brasil. Então, os investidores brasilienses, não por falta de capital, mas ainda por uma certa timidez ou uma preocupação com o risco excessivo, não têm acompanhado o movimento de crescimento das principais startups do Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de investir em duas startups que já estão captando, uma eu citei aqui agora há pouco, uma outra que já capta fora do Brasil, que são startups em que a gente participou das rodadas iniciais, mas logo escapou a possibilidade de continuar acompanhando, continuar fazendo follow-on, porque os anjos são muito pequenos para fazer isso sozinhos, e não existe um veículo, uma associação, um sindicato de investidores anjos, que possa acompanhar e fazer frente à continuidade que os VCs, que os fundos ou que os sindicatos de outros estados, de outras regiões ou até de outros países fazem. Então, a gente tem boas startups que aparecem e que a gente participa nas primeiras rodadas seed, mas que à medida que caminham para uma série A, já não tem mais interlocução com o Distrito Federal. Fui conversar para convidar alguns desses empreendedores para participar dos painéis aqui da Bossa Summit, e eu perguntava para eles, né, tem gente de Brasília? Ele falou, não, depois das rodadas que vocês participaram, não veio ninguém, nenhum investidor apareceu mais, porque o ticket de investimento cresce muito e não há um capítulo local da Anjos do Brasil, um grupo, o UNB Angels, a Universidade de Brasília, que esteja pronto para investir no Distrito Federal. Então, acho que hoje o principal desafio na região centro-oeste, isso não vale só para Brasília. Estou falando de Brasília, mas essa é uma realidade de Goiânia, que é um polo nascente de startups, Goiânia e Anápolis. Anápolis é um polo logístico muito forte, é uma realidade em Campo Grande, que é um polo muito forte de investimento no setor agrícola, em que você tem anjos para a fase inicial, mas na hora que a conversa começa a ficar realmente interessante, o risco diminui, o crescimento se multiplica, aí quem vem é de fora. Então, a gente tem buscado, tanto quanto oportunidades de boas startups para investir, sindicalizar os anjos para que a gente possa fazer jus a cheques maiores. Eu não estou falando mais de cheques de milhares, mas de cheques de milhões de reais à medida que o negócio cresce e se desenvolve. Isso é algo que no nosso ecossistema, Ives, a gente ainda não tem. Você representa lidera a Anjos do Brasil na região Nordeste, a gente ainda não tem isso acontecendo no Centro-Oeste, é algo que a gente precisa fazer com urgência para poder acompanhar e manter um pedaço dessas oportunidades que surgem à medida que as startups vão se descolando do estágio inicial. Né? Bom, nós precisamos encurtar o nosso painel aqui, não temos muito mais tempo. Eu queria perguntar para vocês dois, nós temos aqui uma plateia formada por candidatos a investidores anjos, mas também por empreendedores, alguns que eu posso até visualizar aqui, que são das nossas regiões. Queria perguntar para você, Fredson, para alguém que queira buscar investimento na região norte, ou em Manaus especificamente, para um empreendedor, um candidato a startup que queira buscar investimento, o que você recomenda fazer lá em Manaus, para conseguir investimento na região norte? Então, primeiro eu vou comentar que a sua realidade é muito próxima da nossa realidade. Não à toa estamos no mesmo painel. É muito difícil juntar esses investidores anjos que são necessários, inclusive, para a próxima rodada de investimento. Então, a nossa cultura de investimento anjo é muito frágil ainda. E, como eu havia começado a falar antes, o primeiro capital de risco que nós temos é financiado por políticas públicas. Essas políticas públicas de contrapartida fiscal,
e, portanto, elas têm regras específicas a serem seguidas. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com um empreendedor e uma empreendedora, que eles faziam exatamente essa pergunta. Se eu quiser ir para Manaus, quais são os passos que eu poderia seguir para aumentar a minha chance de sucesso? Então, a primeira dica que eu dei é: associe-se a alguém local, ou a uma incubadora, ou a nossa aceleradora, alguém que conheça a realidade, porque a grande verdade é quando a gente fala de legislações de apoio, isso é um grande emaranhado. E aí, muitas vezes, ao invés de impulsionar e agilizar o processo de captação, você perde o foco no desenvolvimento do produto e no crescimento do mercado. Então, você só vai para um ambiente como o nosso se você já tem algum nível de maturidade, se você tem uma clareza de qual é qual é o próximo incremento de valor da sua inovação. E aí, só para citar um exemplo, a Melius, que abriu capital, por exemplo, e é aí que eu vou puxar, digamos, a receita de bolo, que nunca existe, né? Mas é só para exemplificar. A Melius, hoje em dia, ela tem o seu núcleo de engenharia lá em Manaus. São dezenas de profissionais locais que atendem, a partir do seu núcleo de engenharia, a Melius, que originalmente é de Minas Gerais. Para dar outro exemplo, nós temos lá um case muito bacana, que foi uma startup nascida da universidade, que fez muitas parcerias com o pessoal aqui do Sul e Sudeste, e de partida conseguiu fazer uma venda de toda a operação por 54 milhões. E essa aí foi totalmente, não vou dizer totalmente independente de políticas públicas, porque nasceu da universidade, tá? Então, quando você pega ali uma parceria com a universidade, uma parceria com uma incubadora, uma aceleradora, e aí faz o encaminhamento para os patrocinadores institucionais, e aí só para explicar o que seriam os patrocinadores institucionais, são grandes empresas, tá? Que por força de legislação precisam ter a qualidade, o selo de qualidade, a ISO 9000, por exemplo, mas precisa ter o investimento em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí nós fazemos esse papel enquanto aceleradora de match entre aquele que precisa atender um desafio tecnológico, por exemplo, que lança um desafio tecnológico, e aquele que já tem aquela solução no meio do caminho, por exemplo. E aí só precisa fazer incremento de valor. No passado, quando nós éramos uma empresa de base tecnológica, que passou por uma incubadora, hoje em dia nós somos uma consultoria com braço de aceleração. Quando vinha um cliente, nós entregávamos a solução do zero. Hoje em dia não fazemos mais isso. A primeira coisa que a gente faz é prospectar quem tem aquela solução no meio do caminho para acelerar a entrega de valor para o nosso próprio cliente. Então, nós continuamos sendo o provedor de soluções daquele mercado específico. Entre nossos clientes, por exemplo, tem a Petrobras, tem a Samsung, tem a BIC, a antiga Sony, que virou Solutions to Go, grandes empresas. A Denson, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas. Então, são grandes empresas com grandes faturamentos. Hoje em dia, ficou muito bom. A gente acelera o processo de entrega de valor para o nosso cliente, ao mesmo tempo que a gente dá a mão para a startup que precisa de um cliente líder, precisa entrar em determinado mercado. E hoje em dia, a gente já faz isso de forma interessante com as startups locais, mas totalmente abertos para startups de fora do estado, porque nem sempre a gente tem a capacidade de entregar localmente. E aí, isso é do ponto de vista de startup. Do ponto de vista do investidor anjo, que hoje em dia a gente se conecta, é até uma tristeza, ontem eu conversando com eles, falei, é uma tristeza do ponto de vista de geografia. Hoje em dia a gente já se conecta com o clube de investimento aqui do Sudeste, mas a gente pode se conectar aqui e a gente já firmou uma espécie de pré-compromisso, né, entre Nordeste e Centro-Oeste, porque a verdade é que as nossas startups são muito boas e ainda são baratas. Hoje em dia, um cheque de 200 mil, por exemplo, para a gente lá, você ainda consegue pegar 10% de equity, por exemplo, 8%, até 10%, dependendo da negociação e da maturidade. Aqui, vai ser no mínimo 500 para chegar nesse mesmo equity. Então, assim, para investidor que precisa multiplicar seu capital e precisa fazer um investimento que depois vai crescer de forma contínua, nós ainda somos um mercado muito atrativo, com
muitos empreendedores que saíram dos grandes institutos. O CIDIA, por exemplo, que é o maior instituto do Brasil hoje em dia, está lá em Manaus, com cerca de 1.000 colaboradores. Muito, muito grande, vinculado à Samsung. Tem gente que saiu dos institutos e está montando suas startups. Então não é falta de capacidade técnica. Muitas vezes é só falta de acessar um mercado mais maduro para vender sua solução. Então nós já temos esses bons empreendedores, tecnicamente falando, que estão se capacitando cada vez mais em negócios, inclusive com a nossa parceria com o Sebrae, muito ativo lá, e as associações também locais. Eu mesmo sou conselheiro da Associação do Polo Digital de Manaus, por exemplo, e faço parte de outras duas associações, uma de ambiente de inovação, que é a RAMI, e outra que é de fortalecimento de startups, tecnologia e inovação, que é pensando em Manaus para 25 anos para frente. Então a gente assim virou um hub. E aí junto conosco tem as outras regiões incentivadas, como Acre, Amapá, Rondônia. E quando a gente fala de alguns investimentos públicos, acaba avançando para Pará e Tocantins também. Beleza. Ives, e no caso da região Nordeste, falando de Pernambuco especificamente, do ambiente que você investe mais, o que um empreendedor que esteja buscando investimento em Recife, qual seria a sua receita, o que ele deve fazer para conseguir acessar investidores como vocês? Tá bom, primeiro eu fico 100% à disposição, a gente vai ter que pegar nosso amigo João Kepler ali, enquadrar ele, que ele botou a Simone ali concorrendo conosco aqui, é maldade, né? É subir a voz aqui no tom dela. Mas veja, lá a gente fica à disposição, o próprio núcleo da Anjos do Brasil, o Porto Digital, a CESP e o Softex, qualquer um que procura qualquer uma dessas instituições, ele vai bater nos grupos lá, Renato, que fazem investimento de forma profissional. Como eu falava ontem para vocês, a gente trabalha de forma muito colaborativa. A gente conseguiu lá em Recife, no Porto Digital, construir um modelo onde a gente deixa os egocentrismos de lado, a gente vive num país periférico, numa região periférica, e a gente usa exatamente essa escassez como diferencial competitivo para a gente poder dar as mãos e criar força. Então não é à toa que a gente vem construindo, muita gente, né, há quase 3 décadas aí construindo esse polo tecnológico lá do Parque do Porto Digital. Então pode procurar a CESP, pode procurar o Softex Pernambuco, pode procurar o Porto Digital, estão todos aí nas redes sociais. E o Núcleo Pernambuco da Anjos do Brasil, eu garanto que a gente vai conectar. A gente tem iniciativas de atração dos próprios VCs hoje em dia. Tem um evento que a gente chama lá de Match Day, onde a gente ajuda as empresas a mapearem os seus desafios tecnológicos e aproximar depois desse mapeamento as startups que podem resolver esses desafios tecnológicos. E a gente tem um Investor Day, onde a gente faz exatamente a aproximação dos investidores, e a gente tem feito inclusive por vertical. Às vezes na tese de um VC ele quer conversar só com fintechs. A gente vai juntar o grupo das fintechs, vai juntar aquele empreendedor que sequer tem a empresa aberta ainda, mas tem uma ideia bacana, e a gente vai sonhar junto esse sonho com eles. A gente está 100% à disposição e, óbvio, depois do painel eu vou estar o dia todo aqui no evento. Quem quiser se conectar, eu estou à disposição, Renato, para ajudar nessa conexão com Pernambuco e com a região Nordeste toda. Tá certo, Ives, obrigado. Falando um pouquinho do ambiente do Distrito Federal, primeiro, como eu falei, trata-se de um ambiente, apesar de uma disponibilidade de capital razoável, um ambiente, um conjunto de investidores relativamente pequeno. Então, a dica para você que é empreendedor e pretende montar um novo negócio no Distrito Federal é procurar um desses 2 polos, né? Ou o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UNB. Se você tiver voltado para a base tecnológica, para pesquisa, para desenvolvimento de ponta, ou se você estiver explorando uma oportunidade de mercado, procurar a Cotidiano, a aceleradora. São os 2 principais players na formação e no estímulo de novas startups no Distrito Federal. Agora, tem um amigo me cobrando ali atrás, o Mário Rodrigues ali, me cobrando. E se você quiser investir em startups no ambiente do Distrito Federal? Como eu falei há pouco, uma coisa que a gente se ressente em Brasília é o isolamento em que os investidores ainda estão. A gente tem aí 20, 30 investidores anjo relativamente ativos, mas que acabam só participando das rodadas muito iniciais, em que o risco é muito grande, e como o capital é pequeno, é muito trabalho para um retorno relativamente pequeno. Você pode ter retornos de 10, 15, 20x, mas você está falando de uma base de capital muito pequena. Então, do ponto de vista do investimento, não é algo que vale tanto a pena assim. Nós estamos buscando trabalhar hoje para sindicalizar esses investidores em algum veículo que permita investir conjuntamente. E aí, se você
tem a intenção de investir, a sugestão é já colocar essa mentalidade na cabeça. Junto, pode ser mais devagar nesse início, mas vai te permitir acessar estágios mais interessantes das startups que começam a crescer, começam a se desenvolver e que com isso correm um pouco menos de risco e continuam tendo um potencial de retorno muito grande. Além de que é um jogo muito mais prazeroso, porque a startup já está no mercado, o produto ou o serviço já está se difundindo, ela já está escalando para outras regiões ou até para outros países. Então é algo que do ponto de vista de investidor é muito mais ágil, em que a região centro-oeste, mas principalmente o Distrito Federal está hoje, o de se preparar para sindicalizar esses investidores e começar a buscar cheques maiores, mantendo a participação individual do mesmo tamanho e estágios mais avançados, Pre-Series A, Series B e por aí vai. É isso que a gente está buscando construir. Então, para os candidatos a investidores do Distrito Federal, da região centro-oeste que estão aqui agora, esse é um caminho. E para os startups, tem representante da Cotidiana aqui agora que pode conversar com vocês e ajudar nesse caminho das pedras. Pessoal, nós terminamos o nosso tempo, a gente começou com o tempo já estourado hoje, temos uma próxima palestra para acontecer aqui agora. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para perguntas nesse painel, mas queria agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer a você, Fredson, você, Ives. Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero que nós estaremos pelo evento durante todo o dia à disposição de vocês para conversar mais se vocês quiserem. E foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, gente.